Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler os versículos 11 a 14. Abra sua Bíblia e acompanhe esta leitura. Diz-nos assim a palavra de Deus: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. É uma expressão que aparece duas vezes aqui nessa leitura que nós fizemos. Primeiro no versículo 12. Olha o versículo 12, o finalzinho do versículo 12, que diz o versículo 12 da seguinte forma: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos, como é que está na sua Bíblia? Para o louvor da sua glória. Os versículos anteriores que eu li aí, o verso 11 e a primeira parte do versículo 12, fala de coisas, só está repetindo algo que já foi dito nos versos anteriores. Que Deus nos escolheu segundo o propósito da sua vontade, desde a eternidade, nós somos predestinados para salvação, né? Mas eu quero começar essa reflexão nesta noite enfatizando este ponto. Tudo isso que Deus fez por meio de Jesus Cristo visa uma coisa: o louvor da glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu e você, todos nós cristãos, existimos para o louvor da glória de Deus. Você existe para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 15, que nisso meu Pai é glorificado, quando vocês dão muitos frutos. Uma das maiores preocupações de Jesus era glorificar ao Pai com a sua vida. Ele orou na oração conhecida como oração sacerdotal, que está lá em João 17, dizendo assim: Pai, glorifica-me, assim como eu te glorifiquei na terra. Que o Senhor também me glorifique com a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. A preocupação de Jesus, na iminência da sua morte, era glorificar a Deus. E ele ensinou também lá no Evangelho de João, no capítulo 21, que o crente glorifica a Deus até na hora da sua morte. Não foi só Jesus que morreu crucificado que glorificou ao Pai. Todo crente que ficar fiel ao Senhor até a sua última hora, vai glorificar a Deus até com a sua morte. Por isso que Jesus apela para a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, dizendo, aliás, 2, versículo 10, dizendo: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O crente glorifica a Deus até na morte. Aqui nesse texto de Efésios capítulo 1, 3 vezes é dito que tudo que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo e na vida de cada crente é para o louvor da glória de Deus. Vamos ver? Já lemos o versículo 12, a parte B. Olha o versículo 6. Ele diz assim no versículo 6. Eu vou ler o 5 e o 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Deus nos
predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Como é que está no verso 6? Vamos juntos? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós fomos predestinados, escolhidos por Deus, para o louvor da sua gloriosa graça. Uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, em cada situação que nós vivemos no nosso dia a dia: eu estou glorificando a Deus? Eu estou glorificando a Deus dentro do meu lar? Eu estou glorificando a Deus no meu relacionamento com os meus colegas de trabalho? Eu estou glorificando a Deus na maneira como eu trato os meus negócios? Eu estou glorificando a Deus na maneira como eu trato as pessoas, como eu trato os meus vizinhos, como eu me relaciono com os meus vizinhos? Eu estou glorificando a Deus com o meu corpo? Eu estou glorificando a Deus com a minha linguagem? Eu estou glorificando a Deus com os meus louvores, com o meu culto? Todas as áreas da vida de um cristão deve ser conduzida por este princípio. O cristão deve ter isso como um alvo na sua vida, como uma preocupação pessoal. Eu estou glorificando a Deus? E essa também deve ser uma experiência crescente. Se eu estou glorificando a Deus, eu posso glorificá-lo mais ainda? O que eu devo fazer, que a atitude de Deus espera de mim, para que eu o glorifique mais ainda? Olha o versículo 14, que nós lemos aí. Olha o final do versículo 14, que é a garantia da herança. O Espírito Santo na vida do cristão é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Para quê? Como é que está na sua Bíblia? Para o louvor da sua glória. O Espírito Santo habita no meu e no seu corpo para o louvor da glória de Deus. Eu escolhi aquele canto que nós cantamos há pouco, que está lá baseado em Romanos capítulo 11, do 33 a 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. O cristão, em toda a sua vida, ele deve ter isso como um foco, como um alvo: glorificar a Deus. Glorificar a Deus em qualquer área da sua vida. Não tem essa coisa de, eu vou glorificar a Deus. Não adianta se eu canto glória, glória, aleluia aqui no culto, mas eu não estiver preocupado em glorificar a Deus lá na minha casa, esse culto não vai resolver muita coisa, não. Porque nós existimos para a glória de Deus. Mas há uma outra coisa que eu quero destacar aqui nessa leitura para os irmãos, e está no versículo 13. Ele diz assim, versículo 13: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, aconteceu uma coisa. Eu sei que a maioria dos irmãos, talvez, se voltar aí a memória lá atrás, vai lembrar de quando ouviu o Evangelho e quando creu no Evangelho. É disso que ele está falando. É um dia muito especial na vida do cristão, o dia em que ele entendeu o Evangelho e creu no Evangelho. E ele está dizendo que nesse dia aconteceu uma coisa: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Ele está chamando o Evangelho de palavra da verdade. Depois ele diz, o Evangelho que os salvou. Você ouviu o Evangelho, você creu no Evangelho, ele lhe salvou. Aí ele diz o que aconteceu: vocês foram o quê? Selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O cristão, o ser humano que vive no pecado, o Espírito Santo está trabalhando no coração dele para levá-lo a ter um encontro com Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo na vida da pessoa que não é convertida, na vida da pessoa que não nasceu de novo. E na hora que a pessoa abre o coração, na hora que a pessoa tem o entendimento iluminado pela luz do Evangelho,
e ela compreende a obra que Cristo fez na cruz em seu lugar, quando ela compreende que ela é pecadora e se arrepende dos seus pecados, e recebe Jesus como Salvador, esse versículo está dizendo que acontece uma coisa com ela. O que acontece? Ela é selada, ela recebe um carimbo. Você já é selado? Você já recebeu o carimbo? Esse recebimento do carimbo se dá pela fé, unicamente pela fé. Não é uma experiência exterior, não é uma coisa, vamos dizer assim, não é um fogo que vai cair, não é um calafrio, não é um vento, não, nada disso. Talvez até você passe por uma grande emoção, você perceba, é claro que vai perceber o impacto e a transformação disso na sua vida. Sua vida não vai ser mais a mesma. A vida eu estou falando da pessoa incrédula que vivia no pecado, a vida dela não vai mais ser do mesmo jeito. Naquele dia ela foi selada com o Espírito Santo. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro que na década de 90, antes do ano 2000, houve uma música que foi muito cantada nas nossas igrejas. Eu digo isso até para lhe abrir os olhos. E nessa época, de vez em quando eu tinha a oportunidade para pregar em outras igrejas, e quase toda igreja que eu ia pregar, essa música era cantada. E dizia: eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. E aí, a música era muito bonita. Toque no altar, isso. E aí toda vez que eu ouvia essa música numa igreja, eu era mais chato do que eu sou agora. Aí quando eu assumi a palavra para pregar, eu dizia assim: que música bonita, você tem a marca da promessa. O que é a marca da promessa? Aí os irmãos começaram a olhar uns para os outros assim. Aí começava: é o sangue de Jesus, não sei. Aí começava. E eu: onde é que está isso? Cadê na Bíblia a marca da promessa? A marca da promessa na vida do crente está descrita bem aqui, é o selo do Espírito Santo na sua vida. Se eu quiser resumir a marca da promessa numa palavra, ela é amor. É o fruto do Espírito na vida do cristão, é o próprio Espírito agindo na vida do cristão. Sem essa marca, o apóstolo Paulo diz que você pode falar língua, você pode profetizar, você pode ter muita ciência, conhecer mistérios, você pode fazer sacrifício, você pode dar seus bens para os pobres. Ele diz: sem amor, nada disso lhe aproveitará. Essa é a marca na vida de um cristão. É a marca do Espírito, é a presença do Espírito de Cristo, é a presença do Espírito de Deus, é a presença do amor na sua vida, que vai se refletir no seu lar, que vai refletir com os seus amigos, vai se refletir até com os seus inimigos, vai se refletir no seu local de trabalho. Essa é a marca. É aquele crente que chega no ambiente e, se o ambiente está meio triste, meio carregado, ele faz uma diferença e ele causa uma impressão positiva no lugar que ele chega. As pessoas o buscam para pedir um conselho, as pessoas o buscam para pedir oração, porque ele tem essa marca da sabedoria, do amor. Essa é a marca que aqui o apóstolo Paulo está chamando de selo. Que recebe quem? Aquele que ouve essa palavra, o Evangelho, e crê no Evangelho. E detalhe, é na hora que ele ouve e crê. A Bíblia chama isso de pelo menos 4 expressões diferentes. Uma é ser selado com o Espírito da promessa. Mas tem mais 3. O irmão lê para nós, Atos 2:38. Olha a expressão aí em Atos 2:38, para o mesmíssimo fato. Quem pode ler? Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Senhor. Qual é a expressão nesse versículo que indica
a experiência de ser selado com o Espírito Santo aqui de Efésios 1:13? Você consegue identificar, Alexandre? Qual é a expressão desse versículo que indica esse selo do crente? Não. Receber o dom do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo que é colocado no coração, na mente e no corpo da pessoa que entregou sua vida a Cristo. Aí é chamado de receber o dom do Espírito Santo. Esse selo que ele está falando em Efésios 1:13 é o dom do Espírito Santo, que alguns irmãos nossos de determinados segmentos entendem que é uma segunda experiência que o crente vai ter um dia, e se ele se santificar muito. Isso não é bíblico. Na hora que a pessoa ouve e crê no Evangelho, ele é selado com o Espírito Santo, ele recebe o dom do Espírito Santo. É a mesma coisa. Pedro está dizendo aí no texto que o irmão Alexandre leu, que no dia de Pentecostes, aqueles 3.000 que se converteram, o que eles fizeram? Perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Senhores, o que a gente faz? Quando Pedro pregou, E aí Pedro respondeu isso aí, disse: vocês se arrependam, se convertam, e vocês vão ser batizados em nome do Senhor Jesus, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo agora. Aí tem mais outra expressão, aí no mesmo livro de Atos. Outro irmão leia para participar aí. Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Qual é a palavra nesse versículo que indica o selo do Espírito Santo? Qual é a expressão? Ser batizado com o Espírito Santo. A palavra batizar significa mergulhar. Ele está dizendo que na hora que o incrédulo lá, o não convertido, na hora que ele entrega a vida dele a Cristo, e ele se arrepende dos seus pecados, e ele recebe Cristo como Senhor da sua vida, naquela hora ele mergulhou no Espírito Santo. O Espírito Santo envolveu a vida dele, envolveu a vida daquela pessoa. A mesma coisa, ser selado com o Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, é a experiência daquela pessoa que entregou sua vida a Cristo. Tem pessoas que associam o batismo do Espírito Santo com orar em línguas. Falar línguas. A Bíblia não diz que falar línguas significa que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Inclusive a Bíblia diz que o dom de línguas é um dom como qualquer outro dom, e que nem todo cristão fala em línguas. A Bíblia diz isso. Vocês querem ver? Já que o irmão Alexandre puxou esse assunto, deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo faz umas perguntas retóricas aí no finalzinho do capítulo. Olha o versículo 29. 1 Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Na igreja todo mundo é apóstolo? Não, a resposta é não. São todos profetas? A resposta é não. São todos mestres na igreja? A resposta é não também. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Também não. Ele está falando de vários dons diferentes. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Também não. E por aí vai. E aí é quando ele termina o capítulo 12 e vai entrar no capítulo 13 para dizer que o que norteia o uso dos dons de maneira adequada é o amor. Está aí no capítulo 13. Ele diz: se não tiver amor, dom nenhum serve para nada. Mas vamos voltar aqui que tem mais uma expressão para esse selo que o crente recebe quando ele entrega a sua vida a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Outro irmão que não leu ainda, leia aí para nós, ou irmã.
Esse texto que a irmã Rosinha leu repete uma expressão que apareceu no texto que o irmão Marcos leu. No texto que o irmão Marcos leu, falou de ser batizados no Espírito, ou com o Espírito. E aí ele disse, em um só corpo, que é o corpo de Cristo, nós somos batizados, nós somos mergulhados. Quando? Quando foi que nós fomos mergulhados no corpo de Cristo? No dia que entregamos nossa vida a Cristo, no dia que nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Nesse dia, nós mergulhamos no corpo de Cristo, nós somos batizados no corpo. E aí aparece lá no finalzinho uma outra expressão para o mesmo episódio. Qual é a expressão? A todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Porque a questão é, o Espírito nos enche por fora, mas nos enche por dentro também. O Espírito nos envolve, mas ele entra na nossa vida. Nós somos selados, nós recebemos o dom, nós somos batizados, nós bebemos. Essa obra do Espírito feita em nossa vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ninguém vive a vida cristã pela sua própria capacidade. Você não consegue ser crente porque você é inteligente, porque você é persistente, disciplinado. Não, ninguém vive a vida cristã, ninguém exerce dons espirituais no reino de Deus, seja professor, seja pastor, seja missionário, seja qualquer que seja a função no corpo de Cristo. Nós só podemos fazer isso de maneira eficiente pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que quando o crente entrega a vida dele a Cristo, ele é selado com o Espírito, ele é batizado com o Espírito, ele recebe o dom do Espírito e ele bebe do Espírito e enche a sua vida. Tá certo? E aí uma última coisa para a gente terminar, o versículo 14, volta para Efésios, capítulo 1, verso 14, para a gente terminar. Olha uma curiosidade aí, ele falou que nós somos selados com o Espírito no versículo 13, na hora que nós ouvimos o Evangelho e cremos, nós somos selados com o Espírito, aí no verso 13, tá certo? Aí quando nós somos selados, sabe o que aconteceu? Ele diz que esse Espírito é uma coisa, o que ele é para nós? Ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que quer dizer isso aí? Hoje, hoje não se faz mais. Antigamente, até pouco tempo, eu acho que em alguns lugares dos interiores aí muito distantes, quem tem um boi ou quem tem uma vaca, um gado, para indicar que aquele gado pertence à pessoa, o que fazia? Vocês sabem? Marcar o gado, pegar um ferro quente, com uma letra lá, um símbolo, punha aquele ferro no fogo, tocava no couro do gado aqui, que ficava aquela letra impressa ali no gado. Agora é um chip na orelha do gado, aproxima lá um sensor e capta todas as informações daquele gado, o modo moderno. Mas vamos lá para o modo antigo. O que Paulo está dizendo aqui é que no dia que você foi comprado para Jesus, Jesus te ferrou, te pôs um selo, te pôs uma marca, a marca dele. E ele está dizendo que quando, Jesus não disse lá em Mateus 25, que quando Jesus vier na sua glória, os anjos vão reunir todas as pessoas na presença de Cristo, separando uns dos outros, como o pastor separa os bodes, os cabritos das ovelhas. Não tem isso? Já lembram? Mateus 25, depois você lê em casa. E como é que os anjos vão saber quem é quem? Como é que o anjo vai dizer, esse aqui é bode, mas aquele é ovelha? Como é que ele vai saber? Pela marca. A marca do Espírito Santo na vida do crente. Você é crente, você está marcado. As pessoas vão notar a diferença na sua vida, onde você estiver. É aquilo que eu falei ainda agora, você vai chegar no seu ambiente, as pessoas vão dizer, olha... Às vezes a pessoa vai dizer assim, pede o conselho para o fulano, ele é muito bom para aconselhar, pede ele para orar por ti. É a marca do crente no lugar que ele vive. Às vezes a pessoa vai comentar assim, você já viu tanto que esse crente é diferente, aquele irmão, aquela pessoa lá é diferente, ele tem um negócio diferente nele lá. Aí se aproxima e descobre que o sujeito é crente. Isso é a marca. E quando os anjos vierem reunir,
eles vão identificar cada um pela marca do Espírito Santo na sua vida. É isso que ele está dizendo no verso 14 aí, que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É a garantia, a marca que eu e você possuímos do Espírito Santo na nossa vida, é a garantia de que nós pertencemos a Deus, até o dia que Jesus vier para buscar a sua igreja. É esse Espírito na nossa vida. Olha que maravilha, que privilégio o cristão possui. Amém, povo de Deus? Amém.